Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Você crê que Deus está dando vitórias nesta noite, irmãos? Aleluias, eu também creio, porque o Senhor já está falando de vitória desde o princípio. Aleluias, vamos tomar posse dessa vitória em nome de Jesus. Palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, e um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amém? Até aqui, os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mediante esta palavra, o Senhor colocou no meu coração nessa noite fortemente, para que fôssemos falar a respeito de oração. Aleluia. Tanto que me veio ao coração também o tema: em todo tempo orai. Aleluia. Nós sabemos que quando nós estamos orando, é sinal que algo vai acontecer. Aleluia, Jesus. E aqui, nesse texto, aleluia, da palavra do Senhor, nós vemos o exemplo de 2 pessoas, 2 homens, né? Que buscam a Deus em oração. E ali eles estavam buscando a Deus no templo. E cada um deles buscava a Deus e fazia a sua oração a seu modo, a sua maneira de ser e com sua visão de Deus. Cada um ali tinha a sua visão de Deus dentro daquele lugar. Cada um ali orava à sua maneira, aleluias, e de um modo diferente um do outro. Aleluia, Jesus. Aqui nós vamos ver os fariseus, né? Que tinha um deles fazendo essa oração, que os fariseus naquela época eram um grupo de religiosos, né, judeus religiosos, e eram integrantes de um partido formado entre os judeus que defendiam rigorosamente a observância da lei. Aleluia. Então, não era um qualquer, mas era um religioso e daqueles que defendia grandemente a lei da época. E também o fariseu, né? Aliás, o publicano. E lembrando que os fariseus também eram tidos por Jesus como hipócritas, né? Pois ostentavam uma grande santidade exterior, mas o seu interior era corrompido. Tanto que Jesus, naquela parábola, disse que eram como sepulcros caiados, né? Que eram bonitos por fora, mas por dentro eram ocos, eram vazios. Aleluia. E os publicanos eram cobradores de impostos para o governo romano. Esses publicanos eram identificados muitas vezes como sendo pessoas que pertenciam a um sistema corrupto e incluindo ao abuso, né? Inclinado ao abuso.
E se nós fôssemos ver aqui hoje, nós podíamos incluir, né, alguns políticos da nossa atualidade, que também são inclinados à corrupção e aos abusos de poder, né? E naquela época eram assim os publicanos. E esses abusos, que diz a palavra, que diz, né, como eles eram na época, esses abusos que eles cometiam, e essa forma de ser corrupto, por que eles cometiam esses abusos? Porque na época eles cobravam um imposto para o governo romano, que era o que governava na época. Só que eles cobravam um imposto acima do normal, né? Para que então esse valor a mais viesse para o seu bolso e não para o bolso do governo. Por isso eles eram considerados muitas vezes corruptos e abusivos, né? Porque cobravam além do que deveriam cobrar e sempre recebendo aquele valor mais alto para ficar para si mesmo. Então aqui nós demos uma explanação de quem eram essas pessoas que estavam buscando a Deus naquele templo e orando ao Senhor. Por aqui nós vemos que eram pessoas que não eram santas, se nós formos olhar, né, a grosso modo, digamos assim. E às vezes você vê que algumas pessoas falam assim, eu não vou na igreja não, porque eu faço isso, faço aquilo outro. Um outro dia, onde conversávamos, né, à beira de uma mesa, falando da palavra do Senhor, eu disse exatamente isso. Falei, igreja é um lugar onde não há pessoas puras e santas. Há pessoas, sim, que buscam a santidade de Deus. Há pessoas, sim, que buscam a purificação da sua vida em Deus, né? Mas nós somos humanos, moramos ainda nessa terra, aleluia, e nós só seremos verdadeiramente santos o dia que formos transformados pelo Senhor, aleluia, num corpo incorruptível, porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ao pecado, aleluia. Então aqueles que não querem vir à igreja achando que ele não é digno de estar na igreja, é o lugar que ele deve vir, né? Porque é um lugar aonde que nós vamos a cada dia nos aproximando mais de Deus e buscando estarmos mais próximos da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui continuando, né? Nós vemos o quê? Que o fariseu, ele fazia, né, uma oração baseando-se na diferença para com o publicano. E essa oração dele, né, é como eu disse, ele falava de uma forma como se ele estivesse ali entregando a Deus o seu currículo. Olha, Senhor, eu sou assim, eu sou melhor que ele, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Era o santarrão, né? Só que, como diz ali, no interior, só Deus conhece. Muitas vezes, esse fariseu, ele estava olhando para o outro, já julgando que ele era melhor que o seu irmão que estava ali diante de Deus. Mas, como eu disse, o coração é só Deus quem conhece. A forma como cada um se encontra diante de Deus só pertence ao Senhor, porque nós podemos ver por fora, olhar a cada um, mas o que vai dentro de cada um só pertence a Deus saber como é. Aleluia. Por isso, não nos cabe fazer julgamentos apressados, né? E nem achar que somos melhores uns que os outros. Aleluia, Jesus. E ali já o publicano, por sua vez, né? Ele orava conforme a sua consciência. Sabendo da sua condição, reconhecia seus pecados perante Deus. E aqui, diante disso, nós vimos dois exemplos de oração. E como o Senhor falou ao meu coração a respeito desse tema nesta noite, e é a partir daqui então que eu quero começar a falar um pouquinho
sobre isso, sobre oração. Quando, podemos dizer assim que, quando devemos orar, né? O quanto devemos orar, onde devemos orar, pelo que devemos orar. Aleluia, Jesus. E antes mesmo de entrarmos na própria questão da oração, no aspecto da oração, vale lembrar que em Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então, primeiramente, quando formos orar, né, nós temos que ter dentro do nosso coração a fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. O pastor Claudinez falou, né, e também falou no louvor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí nós nos perguntamos, como fazer Deus alegre? Aleluia, Jesus. Como fazer Deus alegre? Deus, ele se alegra por si só? Ele se alegra quando ele vê um filho seu na obediência, fazendo o que é, como diz, de acordo com a palavra dele, fazendo aquilo que ele quer que nós façamos, obedecendo a ele, obedecendo os seus mandamentos. Aleluia. Então, primeiramente, né, é necessário que haja fé. Em Mateus 21, 22, diz assim, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, esse crendo é sinal que a gente crê, que a gente tem fé, que a gente acredita que Deus vai responder a nossa oração. Aleluia, Jesus. E eu creio, como eu disse, essa noite foi falado sobre vitória. Eu creio na vitória. Eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha família. Outro dia, eu ainda falando com Deus, eu falei, Senhor, tanto tempo que eu não vejo o Senhor falar algo sobre uma promessa, né? Que o Senhor já havia feito, ou que o Senhor vai fazer. E um outro dia, eu orando com uma amiga, que ela pediu uma oração por telefone. Irmãos, aquele dia Deus derramou uma unção tão grande, tão tremenda, que, como eu disse, até comentei com as irmãs, que eu não sabia se o céu desceu, ou se nós que subimos, cada um de um lado do telefone, mas foi assim uma glória de Deus. E Deus falou justamente naquilo que eu vinha falando em pensamentos, né, com o Senhor até, a respeito de promessas. E Deus renovou as suas promessas com a vida dos meus filhos. E louvado seja Deus, porque eu creio que você também tem promessa. E a vitória chega. Aleluia. Basta que nós saibamos esperar no Senhor. E a vitória vem. Aleluias. E quando a vitória chega, aleluias, é como diz na palavra, né? Quando a mãe tem o bebê, ela se esquece de toda a dor que passou para ter o seu bebê. E quando a vitória chega, tudo que nós passamos, sofremos, as situações, elas desaparecem. Porque nós mais nos alegramos na vitória do que ficamos ali pensando em tudo que nós passamos até chegar aquele momento. Em toda a luta, em toda a prova, aleluia. Mas nós sabemos que é uma trajetória para a vitória. Amém? Aleluia, Jesus. Mas, então, quando devemos orar? Em que momento? A que hora devemos orar? Às vezes pensamos assim, vou orar quando sobrar um tempo, né? Às vezes é assim que nós pensamos, porque a nossa vida, aleluia, às vezes ela é tão atarefada que nós acabamos realmente buscando o tempo que sobra, né? Porque o que acontece muitas vezes? A nossa natureza, ela vem sempre pendendo a nos distanciarmos mais de Deus do que nos aproximarmos dele. Porque a nossa natureza humana, como diz lá em Gálatas, né, 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aleluia. Então é sempre uma luta, né,
da nossa natureza física contra o espírito. Porque a natureza física, o nosso corpo, ele quer descansar, ele quer só ficar em situações agradáveis, né? Ele, não existe um corpo que você possa dizer assim, eu prefiro muito mais estar lá, né, trabalhando arduamente ou estar ali me esforçando do que estar descansando, fazendo o que é bom. Então, por isso a nossa natureza humana e carnal, ela sempre milita contra o espírito. Aleluia, porque o espírito, ele nos quer fortes, amém? E a carne só quer o que é vida mansa. Aleluia, Jesus. E para isso, que não se concretiza, que para isso não se concretize, é necessário nos organizarmos, né? Arrumarmos um tempo. Aleluia. Então a nossa vida, para chegar ao momento de nós termos o tempo que nós desejamos ter para Deus, às vezes é necessário nós nos reorganizarmos. Reorganizar a nossa vida, o nosso tempo, aquilo que fazemos, para que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Embora nem sempre a gente consiga, né? Como eu disse, porque nesse tempo todo que nós trabalhamos, né? Nós temos nossos afazeres, às vezes a rotina é tão intensa que nós acabamos deixando isso por último, quando na verdade nós deveríamos colocá-la em primeiro lugar, porque eu tenho experiência, irmãos, e eu creio que vocês também, de que quando você levanta e consegue tirar um momento para a oração, ali pedindo a Deus pelo seu dia, as coisas fluem bem melhor. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Se nós, como eu disse, né, não conseguirmos arrumar esse tempo com Deus, para que nós possamos buscar a presença de Deus, não conseguiremos ter uma vida de oração. Porque essa rotina, como eu disse, esses afazeres, vêm de uma forma para tomar mais o nosso tempo do que nós podemos ter. É sinal que nós estamos precisando, de fato, mexer em alguma coisa na nossa vida. E às vezes nós estamos tão acostumados àquela rotina, né? Aquela situação rotineira ali de fazer isso, fazer aquilo outro, que a gente às vezes passa o tempo numa forma mecânica, automática, que a gente nem se dá conta do quanto nós estamos cometendo, né, todo dia o erro de não orar na presença do Senhor. Porque nós estamos ali ligados no automático e não percebemos que os dias estão se passando, o tempo está se passando, e nós não mudamos em nada a nossa vida, né? Porque muitas vezes nós somos assim. Vamos empurrando com a barriga aquela situação e não conseguimos alterar nada para que possamos chegar mais próximos do Senhor em oração. Quanto tempo devemos orar? Nós podemos começar orando na presença do Senhor, principalmente hoje aqui eu creio que não tem, né? Mas principalmente quando o cristão ele começa na presença do Senhor, às vezes ele fica em dúvida. Quanto tempo eu devo orar? Como eu devo orar? E esse tempo que nós tiramos para Deus, que seja 5 minutos por dia. Você pode tirar 5 minutos do seu dia, que você vai ver a diferença que dá em você orar ao Senhor 5 minutos por dia. Aleluia, Jesus. Mas temos que preparar esse tempo e programar para que isso aconteça. Se você deseja, às vezes, orar 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, 5 minutos antes de dormir, creia que você está formando, né, um caráter de oração diante de Deus.
Aleluia, porque quanto mais nós oramos, mais nós vamos tendo aquele hábito de orar, de uma forma que vai chegar um momento, se nós não oramos, nós sentimos a falta da oração. Aleluia. E em todas as coisas, pode ter certeza, que quando nós fazemos essa rotina de oração, as coisas deste mundo tendem a fluir melhor. Porque nós sabemos que é do alto que todas as coisas se concretizam na terra. Aleluia. Primeiramente, tem que ser do alto, buscar, como disse Jesus, primeiramente buscar o reino dos céus e sua justiça. Porque nós sabemos que as demais coisas, que é o comer, o beber e o vestir, o Senhor preparará. Aleluia. Obviamente que não sentados, né? Nós temos que batalhar. Mas quando Deus está no negócio, as coisas são diferentes, irmãos. Esse fim de semana, eu falando da palavra de Deus para alguns parentes, aleluia, uma sobrinha minha, ela relatava o fato de que a situação financeira, por mais que ela se esforçasse, ganhasse bem, ela não sabia onde ia parar. Aleluia. Por quê? Porque nós sabemos que quando você busca a Deus, entrega aquilo que é de Deus, aleluia, nós sabemos que Ele cuida. Mas se nós não temos vínculo com Deus, nenhum vínculo com Deus, como que nós pretendemos que Deus cuide das nossas coisas? Então, quando nós oramos e buscamos, Deus, Ele age. Aleluia. Porém, quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela fica patinando às vezes. Não tem como. Porque se Deus não está no negócio, como que as coisas caminharão bem? Aleluia. Então é uma coisa assim que você luta, luta, luta e não vê resultado muitas vezes. E quando Deus, Ele está à nossa frente, aleluia, Deus cuida de todas as coisas. Deus tira os empecilhos, Deus abre os caminhos, Deus abre portas, aleluia. Mas nós temos que orar, buscar e crer que Deus vai fazer. Amém? Um exemplo de oração, de tempo de oração, é de Daniel. Porque eu não sei exatamente quanto tempo Daniel orava. Mas a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Já o salmista diz no Salmo 5, verso 3, que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Já o salmista buscava o Senhor pela manhã. Aleluia, Jesus, como nós falamos. Já para Deus ir abençoando a partir daquele momento todo o seu dia. Aleluia, Jesus. E assim também, como ele disse, né? Orarei e vigiarei. Aleluia. Assim também é o Evangelho, que diz que para nós vigiai e orai. Porque ele fala, né, para nós não entrarmos em tentação. Aleluia. Porque afinal de contas, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, de certo modo, também a oração nos fortalece para que nós venhamos a vencer as tentações deste mundo. Porque por muitas vezes nós podemos estarmos diante de uma situação e não vencermos aquela situação. Porque, como eu disse, a natureza nossa natureza humana, ela quer as coisas deste mundo. Aleluia. Então, para nós vencermos isso, para nós termos um domínio também, como está na palavra, né? Um domínio próprio sobre as nossas vontades, nós temos que orar e buscar ao Senhor. Aleluia. E um outro dia eu ouvi uma frase interessante, que diz assim, que aquele que tem domínio, né, sobre o que ele come e bebe, ele tem domínio sobre qualquer outra coisa. Ou seja, eu falei assim, não era nada sobre a palavra, mas indiretamente sim,
né? Porque esse é o domínio próprio. Então, quando nós conseguimos dominar as nossas vontades, nós dominamos qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Aleluia. E como nós já arrumamos um tempo, né, para iniciar as nossas orações, como um tempo menor, e que depois nós vamos prolongando esse tempo. Como eu disse, às vezes você pode começar com 5 minutos. Já arrumamos um tempo, já estamos ali orando 5 minutos. Aí nós vamos prolongando esse tempo. E nós agora vamos ver onde nós devemos orar. Aleluia, Jesus. Porque aqui na palavra, aqueles homens estavam orando no templo. Aleluia. Até me faz lembrar a passagem, né, da samaritana que disse ao Jesus se eles deveriam, né, buscar e adorar no templo ou no monte. Aleluia. E aqui esses homens buscavam no templo. Aleluia. Mas nós sabemos também que nós, cristãos de hoje, nós podemos buscar no templo, no monte, onde quer que estejamos, o Senhor nos ouvirá. Aleluia. Porque o que fará o Senhor ouvir a nossa oração, aleluia, não é o lugar onde nós estamos, mas como nós estamos diante de Deus. Aleluia. Porque nós vimos ali que o rei Ezequias, ele orou num leito de enfermidade, porque ele já estava enfermo. Ele não se levantou, ele não foi ao templo, ele não se ajoelhou. Ali mesmo, deitado, ele virou-se para a parede, orou e chorou ao Senhor. Aleluia. E Deus, através daquela oração, Deus mudou o seu cativeiro. Deus mudou o seu tempo, porque foi-lhe acrescentado 15 anos a mais de vida. Aleluia, Jesus. Então, nosso Deus é assim. É um Deus que muda situações através da oração. Aleluia, Jesus. Aqui, como eu disse, esses homens estavam no templo, mas a palavra do Senhor também nos diz em Mateus, aleluia, que o Senhor Jesus, né, ele instruindo ao povo, ele diz que era para nós entrarmos no quarto e fecharmos a porta e orarmos em secreto. Aleluia, Jesus. Então, nós vemos que o local que nós tivermos, de preferência, seja um local tranquilo, sossegado, né? Um lugar que seja assim mais apropriado para você orar e falar com Deus, mas também ouvir a Deus. Um lugar que esteja mais tranquilo, de paz. Aleluia, Jesus. Aí pode ser melhor e nos convém, né, que seja algum lugar da nossa casa. Porque às vezes na igreja, embora nós estejamos orando, como muitos oram ao mesmo tempo, às vezes não é um lugar tão tranquilo e tão sossegado, mas é um lugar também onde nós buscamos a Deus reunidos, e eu creio que uma oração onde todos estão ali juntos, né, orando, Deus também recebe, e há um maior, digamos assim, há uma força maior perante Deus, né? Mas nós temos que ter o nosso particular com o Senhor. Aí o lugar cabe a mim, cabe a você, né, achar qual seria esse melhor lugar para estarmos orando. Aleluia, Jesus. E também, quando nós olhamos a situação de orar, nós vamos perguntar, mas pelo que devo orar? Qual o motivo, né? E uma coisa é certa, que até teve uma pessoa que comentou comigo uma vez que ela prefere orar num lugar mais silencioso, que ela consegue se concentrar melhor. E de fato, né, para nós estarmos focados na hora da oração, para que a nossa mente não fique divagando entre uma coisa e outra. E às vezes nós estamos ali tentando orar, mas a mente está longe, voando, divagando, né?
E não conseguimos, dessa forma, transmitir a Deus o motivo da nossa oração. Porque ele pode ser um ou pode ser vários os motivos. Nós colocamos um ou mais motivos diante de Deus para estarmos ali orando. Mas importa é que seja, né, um motivo que você já colocou ali, ou por uma causa sua, ou por uma causa de alguém, ou por um familiar. Aleluia. E nós vamos ver aqui dentro da palavra alguns exemplos, né? Porque a palavra, ela nos instrui a estarmos orando pelas autoridades constituídas, pela nação. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Neemias, quando ele soube da situação de Jerusalém, que estava toda desolada, seus muros derrubados, Neemias, ele diz que ele chorou, né, e lamentou aquela situação, mas que depois ele se sentou e foi orar e foi buscar a presença de Deus. E ele orava e pedia perdão pelos pecados do seu povo, porque se tem algo, irmãos, que na oração é importantíssimo, é nós reconhecermos os nossos pecados diante de Deus. E nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e também por aqueles que nós estamos orando. Aleluia. E ali Neemias, ele dizia para Deus, né, que então perdoasse os pecados, porque ele sabia que eles estavam errados. Por isso lhe sobreveio toda aquela situação. Mas ao mesmo tempo, ele também pedia para Deus que lhe concedesse condições para ele ir lá. Aleluia. Reedificar os muros de Jerusalém. Aleluia. Então, os motivos podem ser vários, né? E mais um outro exemplo aqui dentro da palavra, que nós podemos orar por justiça. Em 2 Crônicas 6:35 diz assim: ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Essa oração, quem fez essa oração foi o rei Salomão, quando ali ele inaugurou o templo do Senhor. E dentre as orações que ele fez, que ele apresentou ao Senhor, ele falava sobre o seu povo vencer o inimigo. E ali então foi no momento que ele disse: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Aleluias. Irmãos, a nossa oração, às vezes, quando ela vem do coração e de toda nossa sinceridade para com Deus, não precisa ser uma oração muito intensa, não precisa ser uma oração de muito tempo, mas que seja uma oração sincera a Deus, que o seu coração esteja sincero diante de Deus. Porque certa feita eu orei, falei uma frase tão somente, mas nessa frase incluía como se fosse justiça. Porque certa vez eu contei um testemunho aqui, em que no meu trabalho eu estava sofrendo que uma perseguição. E por esse motivo, uma nota de uma avaliação que a gente tinha, né, ela foi baixada. Foi bem baixa, né? E naquele momento, eu orei assim, eu simplesmente peguei aquela avaliação e falei para Deus: Senhor, essa é a minha avaliação. Se de fato eu mereço isso aqui, eu sei que eu tenho que melhorar e muito. Mas se eu não mereço isso aqui, está nas tuas mãos. E como eu disse, né, a pessoa que me avaliou, ela era avaliada por São Paulo, não por ninguém de lá do local do serviço. E de repente, me ligaram de São Paulo pedindo para eu receber uma nova avaliação dessa pessoa, porque como eu era encarregada da área de RH, tudo vinha na minha mão.
E eu já tinha visto as demais que ela tinha avaliado, foram assim uma coisa maravilhosa. Só eu que o negócio estava bem feio. Mas eu falei justamente por quê? Falei, está nas tuas mãos, meu Senhor, o que eu posso fazer? Eu nada. Porque tem coisa, como foi dito aqui no início do culto, né? Não compete a nós. Está nas mãos do Senhor, é Ele que vai fazer, Ele que vai trabalhar. E ali eu tão somente fiz essa, digamos assim, essa oração, né? E depois que eu recebi, irmãos, a pessoa que me avaliou, ela pegou deram uma nova nota para ela, eu nem sei porque até hoje, eu não sei dizer, não teve assim uma explicação. Enfim, pegando-se a minha nota e dividindo por 3, foi a nota que ela ficou. Então, é algo assim, por quê? Porque eu falei para Deus, falei, se é o que eu mereço, amém. Se não é, fazer o quê? Está nas tuas mãos, é o Senhor que sabe todas as coisas. E eu vi a resposta de Deus. Então, há momentos que nós clamamos a Deus, que nós falamos com Deus, né? E é como se nós disséssemos, Senhor, isso é justo? Se isso for justo, tudo bem. Se não for, o Senhor que sabe como faz. Porque a palavra do Senhor diz que a justiça, a nossa justiça compete a Ele. Aleluia, porque a nossa justiça são como trapos de imundícia, né? Diz a palavra. Então, nós não sabemos fazer justiça. E, por vezes, irmãos, é assim. Uma outra situação, como eu disse, às vezes sofria perseguição e, às vezes, éramos maltratados até, né? Dependendo das pessoas, às vezes, quando ela tem um poder na mão, ela acha que aquilo lhe dá condição de maltratar, às vezes, as pessoas. E uma outra situação foi assim, que uma chefe minha, ela veio e falou umas coisas que não era aquilo exatamente da forma que ela estava falando, porque ela ouviu um lado, mas não ouviu o outro e já veio falar. E nós sabemos que para ser justo, nós temos que ouvir 2 lados de uma situação para que possamos agir com justiça. E eu ali falei, Senhor, será que eu estou errada dessa forma? Mas se eu não tiver, Senhor, toca o coração dela, que ela venha me pedir desculpas, né? Então, eu fiz uma oração assim, irmãos, quando foi no outro dia, ela me parou no meio do corredor e disse, olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu não fui justa com você. Né? Eu fui apurar melhor a situação e não era, e era daquilo que você estava falando mesmo. Então, louvado seja Deus, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Aleluia, Jesus. Às vezes nós podemos orar por proteção. O Salmo 64, verso 1 diz assim, ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Porque o Senhor é a nossa proteção, como diz lá no Salmo 91, né? Que se nós tivermos a sombra das asas do Onipotente, nós estaremos guardados. Aleluia, Jesus. Então é o Senhor que nos livra do inimigo, nos guarda e nos livra do nosso inimigo, aquele que nós não podemos ver. Aleluia, Jesus. E também oramos em adversidade. Salmo 109, verso 4 diz assim, em recompensa do meu amor, me hostilizaram. Eu, porém, oro. Aleluia. Ele estava sendo hostilizado. Ainda que ele fizesse o bem, estavam lhe pagando com o mal, né? Se muitas vezes você se encontra assim, onde você está fazendo o bem e as pessoas te pagando com o mal, simplesmente ore. Aleluia, Jesus. Porque Deus age através da sua oração. Em humilhação. Daniel 9, verso 3 diz assim, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aleluia. Porque naquela época de Daniel,
né? Quando eles queriam se pôr em humilhação perante Deus, eles se vestiam de saco, se cobriam de cinza. Aleluia. É o chamado hoje a cara no pó, né? Que nós, quando nós queremos nos humilhar perante Deus, para que Deus venha ouvir a nossa oração. E há inúmeras outros motivos, né? Nós podemos orar por cura, por libertação, por intercessão, por perdão dos pecados. Aleluia. O nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa. Aleluia, Jesus. Que está sempre de braços abertos, assim como o filho pródigo que gastou tudo, né, que ele lhe dera, mas quando ele se arrependeu, ele percebeu onde ele estava, ele voltou ao Pai e o Pai recebeu de braços abertos. Aleluia. Em Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, a Deus é mais interessante, Deus se importa mais que nós o obedeçamos, que nós ouvimos a sua palavra e seguimos e praticamos a sua palavra. Aleluia, Jesus, para que a nossa oração seja atendida. Aleluia. Ou seja, aquele que vive em desobediência à vontade de Deus, que não pratica a vontade de Deus, será que a sua oração será ouvida por Deus? Aleluia, Jesus. Porque às vezes ele ora e não sabe por que não recebe as coisas de Deus. Às vezes nós precisamos fazer uma análise quando nós não recebemos. Às vezes nós pensamos, pode ser que não seja ainda o tempo, mas também sempre é importante, né, nós estarmos olhando. Senhor, onde estou falhando? Senhor, aonde que está, às vezes, o problema? Que às vezes pode ser que o problema esteja em nós, para nós não recebermos de Deus. Aleluia. Aleluia. E isso nos mostra o quanto que Deus nos quer em obediência. E aqui, nessa palavra, né, quando diz assim que o fariseu falava de si para si mesmo, eu lembrei um outro dia, porque eu fiz um comentário assim que, às vezes nós estamos falando com alguém, né, mas é como se a gente falasse de nós para nós mesmos, porque às vezes a pessoa não está ouvindo, não está dando crédito, não está se importando, não está respondendo aquilo que você está ali falando com ela, né? E às vezes pode ser que num caso como desse fariseu aqui, que ele estava falando de si para si mesmo, por quê? O que ele estava falando com Deus? Ele só estava falando de si para si mesmo, porque Deus não estava nem ouvindo aquela oração dele, porque para ele se importava mais em criticar o outro, mais em falar que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou bom, que é isso, que é aquilo, do que buscar a presença de Deus numa oração de uma necessidade, de uma oração de agradecimento, porque embora ele agradecia, mas ele agradecia por ser daquela forma. Então eu creio que Deus não estava nem ouvindo, ele estava falando de si para si mesmo, Deus não estava nem dando atenção para aquela oração, né? Enquanto que o publicano, que quase nada falou, ele apenas reconheceu sua condição de pecador, mas sua atitude demonstrava respeito, dependência e humildade. Aleluia. Porque quando ele falava, ele batia no peito. E bater no peito é reconhecer humildemente as próprias limitações. Então ele reconhecia perante Deus que ele era limitado, que ele era falho, que ele era pecador, né? E que ele tinha uma dependência de Deus. Por isso que a palavra nos diz, né, que aqui, ó, a palavra diz no verso 14: digo-vos que este, que era o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Então, naquela condição ali, né, o publicano, ele saiu, digamos assim, exaltado na presença de Deus. Porque ali ele veio, se colocou como pecador que era, reconhecendo as suas falhas perante Deus. Aleluia. E o que Deus quer dizer para nós nessa noite é que, na verdade, irmãos, não existe um modelo pronto de oração, não existe o tempo ideal, né, para falarmos com Deus, não existe a hora ideal para falar com Deus, porque uns buscam de manhã, outros buscam à noite, outros buscam de madrugada. Aleluia. Importa é que tenhamos um tempo para falar com Deus. Aleluia. Que seja uma oração, né, como diz também na palavra. Não seja um modelo pronto, uma repetição, que diz assim, ó, não useis de vãs repetições. Jesus já instruía para que não usássemos de repetições. Ou seja, pega lá aquele negócio decorado, né, e fala isso, fala aquilo outro. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós, né, que está dentro do nosso coração é que nós venhamos transmitir a Ele. Aleluia, Jesus. E quando, o quanto, onde ou pelo motivo que for a nossa oração, o que importa mesmo é como, né? Como está o nosso coração diante do Senhor. Que seja a nossa oração honesta, que seja aquela oração sincera, que fale o que está dentro. Não aquilo que você acha que seria mais ideal falar com Deus. Não. Seja sincero. Sabe aquela situação que às vezes você não fala para o pai, não fala para a mãe, não fala para irmão, não fala para marido, mas para Deus você pode falar. Aleluia, Jesus. Porque às vezes você fala para um, para outro, vão te condenar, vão te criticar. E para Deus não, Ele vai ouvir. E se você chegar junto a Ele e disser, Senhor, tem misericórdia de mim, porque fui falho, porque fui pecador, porque fiz isso, fiz aquilo. Fiz, mas eu creio que o Senhor pode me perdoar. Deus, Ele vai, com certeza, receber a sua oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses 4:2, assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E Paulo também instruía os romanos, né, para que fossem perseverantes na oração. Então, irmãos, a nossa oração, independente do tempo, como eu disse, do tempo, da condição, do lugar, importa que nós sejamos perseverantes em orar na presença de Deus e buscar sempre, sempre em oração e colocar Deus primeiramente no nosso dia. Amém? O que o Senhor tinha ao meu coração nesta noite para passar à igreja era isso, né? Que os irmãos possam ter recebido em nome de Jesus.